Meu nome é Maurício Amar, mas no mundo do motociclismo, se você falar esse nome, ninguém vai saber quem sou eu. No mundo do motociclismo, meu apelido é Mau Mau. Eu comecei a andar de moto quando eu tinha 18 anos de idade. E aí, por sorte, eu tive 2 tombos à toa por irresponsabilidade de pós-adolescente. Aí eu fiquei uns 20 anos sem andar de moto. Até é interessante, porque naquela época eu tinha a carta de moto que podia pilotar, que me permitia pilotar a moto até 250 cilindradas. E eu não queria fazer um novo exame para pegar uma moto maior, então fiquei sem andar de moto 20 anos, até que um amigo meu chegou e falou assim: não existe mais esse negócio de carta de moto para moto de pequeno porte, de grande porte. Você tem carta de moto, você pode pilotar qualquer moto. E aí, como o motociclismo é uma doença, uma semana depois eu estava com uma moto. E eu voltei a andar com uma moto custom, que era o que eu queria ter uma Harley Davidson, mas eu não sabia o que era uma moto custom, porque eu pilotava de moleque uma trail. Então eu peguei uma moto só para saber como que era. E aí eu voltei a andar para conhecer o que era esse tipo de moto, dentro do condomínio, andando super devagar e tal. Depois de um mês treinando, a gente resolveu ir para a rua, e eu moro em Itatiba, e a gente resolveu fazer um passeio para Atibaia, que é 30 km de distância. Então eu comprei uma moto básica, simples, de alta cilindrada, custom, capacete mais barato, porque eu queria saber o que era andar de moto, porque depois de 20 anos a gente esquece o que é andar de moto, o que é motociclismo. E a gente rodou esse trecho de 30 quilômetros, eu tive que fazer uma parada para descanso. Rodei 15 quilômetros. Depois desse tempo, passou 6 meses, aí eu comprei uma moto realmente boa. E 6 meses depois, primeira viagem nossa foi para o Rio de Janeiro. De Itatiba, Rio de Janeiro, rodamos aí 500 quilômetros. E aí eu conheci o Carpe Diem, e eu não vivo mais uma semana sem subir na moto. Porque depois que eu conheci o Carpe Diem, existe a minha vida antes do Carpe Diem e depois do Carpe Diem, que é o grupo que a gente faz parte, que não é um motoclube, é um grupo família, um grupo de mototurismo. Um grupo das pessoas que querem conhecer o mundo, conhecer o Brasil, em pontos turísticos, rever os amigos, é uma grande irmandade. E aí existe minha vida antes do Carpe Diem, minha vida depois do Carpe Diem. E a partir dali a gente fez muitas viagens. A gente conhece aí praticamente o sul inteiro do Brasil, o sudeste inteiro do Brasil, alguma parte do centro-oeste, ainda falta norte e nordeste, mas eu sou um entusiasta da cultura americana, então a gente dá uma pausa um pouco de Brasil para conhecer um pouco dos Estados Unidos. E aí eu vinha com motos que não era Harley Davidson, mas o meu objetivo sempre foi chegar numa Harley Davidson. E em 2008 eu tive a primeira oportunidade de ter a primeira moto. Na verdade, a gente surgiu essa oportunidade no Rio de Janeiro também. E aí em 2008 a gente pegou um avião de capacete para ir buscar a primeira Harley Davidson. E o pessoal perguntou: pô, você não tem medo de voltar de moto do Rio de Janeiro? Porque é perigoso, moto, Dutra e tal. Eu falei assim: não, eu tenho medo de ir de avião para o Rio, de voltar de moto não. E aí eu tive a primeira, logo de seguida, depois de 6 meses eu comprei a segunda, depois eu comprei a terceira, e agora eu cheguei exatamente na moto que eu queria, que é uma Street Glide, meu sonho de consumo, e aí a gente está rodando direto. Na verdade, eu e minha esposa, garupa inseparável e parceiraça, que a gente vai para tudo quanto é canto. Em viagens para fora do Brasil, nós fizemos uma em 2011, sozinho, pesquisando em Google. Na verdade, a gente foi convidado nessa primeira viagem a participar da realização de um sonho de um amigo nosso, que era fazer uma parte da Rota 66. E aí eu vi que não era para o meu estilo, a gente é um pouco independente, a gente gosta de rodar um pouco sozinho e tal, e não seguir um comboio. Então eu comecei a pesquisar na internet os pontos turísticos e acabei montando um roteiro que foi de São Francisco a São Francisco. Então a gente fez São Francisco, Los Angeles, rodamos os paredões do Pacífico na Rota 1, sensacional. De Los Angeles a gente foi até via Rota 66 até Williams a gente subiu para o Grand Canyon, Vegas, pegamos deserto, calor. Aí de Vegas a gente subiu via Death Valley, que é a região mais quente do planeta, até as montanhas, uma região alta, até Yosemite, que é frio, e terminamos a viagem em São Francisco. Aí eu comecei a escrever roteiros para a gente fazer constantemente, sempre que for possível, para os Estados Unidos, porque é a minha paixão. Quer dizer, a Harley Davidson nasceu lá, a cultura do motociclismo nasceu lá, e nasceu da Harley Davidson. Então, e aí eu
comecei a escrever um outro roteiro, e aí eu queria conhecer mais regiões dos Estados Unidos. Então eu fiz esse foi o mais interessante, a gente fez em 2014. Foram 3 mini roteiros, eu fiz 3 locações de motos. Aí a gente pegou a moto em Las Vegas, fizemos em 5 dias de viagem, numa região dos canyons que a gente não conhecia. Então fizemos Las Vegas, passando pelos Zion Canyon, que é uma região que a gente conhecia, até Monument Valley, que foi uma novidade pra gente, foi muito legal. Aí voltamos, passamos por Page e terminamos a viagem em Mexican Hatch, que eu busquei essas imagens de Mexican Hatch na internet. Eu falei assim, eu preciso tirar uma foto nesse lugar, que é um lugar sensacional, que é o San Juan River, que é um lugar que não tem nada, né? E você não tem informações turísticas daquela região para brasileiro. Você acha muito trailer de americanos, né, de aposentados americanos, isso é muito comum lá, e eles vão desbravando aquelas regiões. Né? Foi surpreendente. Dali, na própria volta, a gente passou por Monument Valley, que eu também queria conhecer demais. E aí nós fomos para o Flagstaff, cruzamos a Rota 66 e descemos até Phoenix, porque justamente por ser um apaixonado pela cultura americana, em Phoenix eu queria conhecer o rei dos carros clássicos, Desert Valley Auto Parts, que tem um programa no Discovery, que são carros da década de 50 e 60, o maior ferro velho do meio oeste americano. Então eles têm esse programa de restauração e tal. E aí eu tinha que comprar alguma coisa dali para marcar essa viagem, né? E foi sensacional, porque a gente conseguiu tirar foto com o Jason, que é um dos apresentadores do programa, muito legal. Dali a gente voltou para Vegas, devolvemos a moto, curtimos mais um pouco em Vegas, pegamos o avião e fomos para Chicago. Fizemos a Rota 66 de avião. Aí chegamos em Chicago, sensacional, aí eu peguei uma outra moto, conhecemos o Begins Road 66, que é onde ela começa. Dali pegamos a moto e fomos para Milwaukee para conhecer o templo sagrado do motociclismo, que é o museu da Harley Davidson. Lógico, uma fábrica tradicional de cerveja, que fica lá também. Voltamos para Chicago, que é uma distância curta de 100 km. Devolvemos a moto, pegamos o avião, fomos para Orlando, pegamos a moto para fazer a terceira e última etapa da viagem, que é encerrar em grande estilo no Daytona, foi o Biketoberfest, que é um dos grandes eventos de motociclismo do mundo. Sensacional, nunca vi tanta moto junta na vida. Estou falando em 500 mil motos na cidade. Então é sensacional, né? Você tem a Main Street, é um desfile de moto, né? Você demora um pouco para conseguir um lugar bom para sentar numa varanda e ficar vendo as coisas mais absurdas que passam naquela rua, né? Desde motos até bicicleta, né? Tem uma Electra Glide que o cara está parado, a hora que ele sai pedalando, porque na verdade não é uma Electra Glide, é uma bicicleta, né? Até a Hot Rod, então assim, você se diverte muito lá. E assim, tem bares e tem ranchos sensacionais, né, em Daytona. E a gente voltou de Daytona para Tampa, para conhecer um pouco do Golfo do México. A gente estava no Atlântico, atravessou a Flórida inteira para conhecer um pouco do Golfo do México. Passamos uma noite lá, voltamos para Orlando e viemos embora para o Brasil. Então essa foi a viagem mais marcante, porque eu acredito que foi a última, mas a mais marcante vai ser a próxima, né, que está programada, que é sair de Vegas e ir para Daytona de moto. Então a gente vai fazer um pouco da Rota 66, que a gente não conheceu, que é de Williams até Oklahoma. De Oklahoma a gente desce para o Texas, para conhecer um pouco desse estado que é Estados Unidos puro, né? É o country, o caipira americano, mas tem muita coisa, né, que acontece lá, né? Só fazendo uma parada antes, uma etapa antes, que é descendo, passando por Phoenix, porque são as grandes customizadoras de motos dos Estados Unidos, estão em Phoenix, né? Então a gente conhece algumas customizadoras, volta para a Rota 66 e depois desce para Dallas, para o Texas, Dallas, Houston, New Orleans, fazer um pouco da Rota do Blues, e por ali, por baixo, pelo Golfo, a gente vai para a Flórida para encerrar de novo o passeio no Biketoberfest. Então esse é o roteiro que a gente pretende fazer. Existe um impasse muito grande, a gente fica tirando sarro um do outro, de BMW contra a Harley Davidson, né? Então assim, a BMW é uma moto de mais tecnologia, não faz barulho, roda lisinho, eles ficam chamando a nossa moto Harley Davidson de britadeira, né? E a gente chama a BMW de enceradeira e tal. Mas eu, quando comprei a primeira Harley Davidson, eu fiquei super orgulhoso, falei assim, nossa, isso aqui é uma moto pesada, mas é pesada que é um absurdo de peso, né? A gente parou no posto de gasolina para abastecer, umas 3 semanas depois. O posto estava molhado, pá, escorregou, caiu deitado.
Aí dizem que tem aquela história, né, que existe um motociclista que já caiu e um motociclista que vai cair, são as duas categorias. E aí eu dou graças a Deus, falo assim, se isso daqui foi um tombo, ótimo que foi assim, no posto de gasolina. Mas é um tombo que machuca demais o ego. Porque você não tem vontade de levantar a moto, você tem vontade de sair correndo e se enfiar no banheiro do posto e não sair mais. Porque é realmente vergonhoso, cair parado, né? Agora, na primeira viagem que nós fomos para os Estados Unidos, nós fomos em 3 casais. Né? E a gente começou a fazer um ranking, porque os outros 2 casais, um tinha uma Goldwing, que é da Honda, e o outro tinha uma BMW. São motos mais leves, são essas motos da categoria enceradeira que a gente chama, né, de Harley Davidson. Mas nos Estados Unidos eles ficaram constrangidos em alugar as motos que eles costumam andar no Brasil. Então eles alugaram Harley Davidson. Resultado, o primeiro tombo aconteceu numa ladeira de São Francisco. Concordo, não é fácil parar numa ladeira de São Francisco, né? Mas parou no semáforo, subida, né? Tentou controlar o câmbio para não descer, mas não conseguiu controlar a lateral, a moto deitou. Então a gente foi assim, 1-0. Aí na descida deitou outro, né? Ficou 1-0. Eu fui o único que não caí. E todo mundo falou assim, porque você tem Harley Davidson, você está acostumado, a gente não está acostumado com esse peso todo, então por isso que a gente está caindo. Resultado, caiu 3, um deles caiu 3 vezes, o outro caiu 2 vezes e eu não caí nenhuma. Aí chegamos no Brasil, disse, bom, vamos fazer uma reunião para ver as fotos e tal, coisa assim, né? A gente estava em São Paulo, voltamos de São Paulo de novo para ir na casa deles, parei num mercadão que tinha na cidade para comprar um charutinho, né? No mercadão, eu fui descer da moto, caí. Não, descer não. Eu fui parar a moto no mercadão, a moto caiu. Aí eu não pude omitir esse fato. Eu falei assim, tudo bem, ficou assim, 3-2-0, né? Mas aqui no Brasil eu deitei a moto também. Aí foi uma tiração de sarro enorme, né? Mas eu não passei impune. Nos Estados Unidos sim, mas aqui no Brasil não. Mas a moto realmente é uma moto que precisa de macete porque ela é muito pesada. Se você parar numa posição que tira ela do eixo, do equilíbrio, é uma moto que vai deitar mesmo, né? Então esse foi um fato engraçado. E outro fato engraçado também nos Estados Unidos, que foi interessante, a gente estava andando tudo em comboio, certinho, e eu não lembro o que acontecia, mas um dos amigos nossos, ele queria andar mais rápido, ele estava irritado, ele queria, falar assim, não, o caminho está errado, eu estava com GPS, né? Eu também estou com GPS e é por ali. E exatamente naquele momento, pelo azar desse amigo meu que passou por mim e tentou comandar, o GPS deu falha de caminho. E ele entrou numa rua errada, a gente foi reto, depois ele teve que vir para trás e falou assim, não basta só ter com o GPS, você tem que ter um pouco de senso de direção, mas eu já tinha pesquisado e isso é uma dica legal que eu deixo para todo mundo que tá assistindo. Uma dica legal. O GPS é confiável? É confiável, mas se você pesquisa a viagem que você vai fazer, com toda a tecnologia que hoje a gente tem à disposição, que é o Google Earth, o Street View, né? Você faz o roteiro, você dá uma espiada nos caminhos, você coloca o Street View e pega os trechos do caminho para você saber, para você conhecer um pouco do visual. A viagem fica mais legal porque você chega lá e você realiza aquela expectativa que você tinha na internet, você realizou aquilo ao vivo, isso é muito legal. E em qualquer pane de se perder ou de GPS, de uma falha de sinal, que acontece lá, não é só aqui no Brasil, lá também acontece, né? Você sabe onde você está, você tem um senso de direção muito grande. Então é super seguro você ir para os Estados Unidos, eu não vou dizer para o exterior, né? Porque os Estados Unidos é muito semelhante ao Brasil, né? A cultura, né? A forma de pilotagem, a sinalização de trânsito, tudo é muito parecido, a gente é muito consumista dos Estados Unidos. Então a gente se sente meio em casa e é muito seguro. Então você consegue pesquisar todas as informações, né? Comprar tudo que você precisa comprar através de uma agência, né? Mas você explorar e viver como se você fosse um americano na terra deles. Isso é sensacional, né? Isso é uma dica bem legal, né? Mas é assim, é difícil acontecer alguma coisa errada, é difícil dar um imprevisto. Sobre o espírito motociclista, acho que é ímpar, né? Porque tem um texto sobre o espírito motociclista que eu não sei muito bem qual é a história inteira, mas o encerramento dessa frase é sensacional e retrata muito bem o espírito do motociclista. Que você está na estrada e você vê uma criança dentro de um carro que ela fica acenando e fazendo tchau para o motociclista e no final, e aí ele vai contando alguma coisa do espírito motociclista e no final ele fala, a criança ela acena para o motociclista porque na terra os anjos se cumprimentam, né? E realmente é emocionante essa frase, porque o motociclista é apaixonado por outro motociclista, né? Então assim, a gente não consegue passar na estrada e não cumprimentar
né? A gente não consegue passar na estrada e ver uma moto parada no acostamento e não reduzir a velocidade para perguntar se está tudo bem com ele, se ele precisa de ajuda, né? Então a gente é apaixonado por todo mundo que vive esse mundo. Então isso não é só uma coisa do Carpe Diem, isso é uma coisa de todo mundo, né? Existem motoclubes que são tem alguns motoclubes que são radicais, né? Existem os grupos de mototurismo, que é uma coisa mais família, mas não deixa de existir a solidariedade e a paixão de um pelo outro, por isso que a gente se cumprimenta com um beijo, porque todo mundo é apaixonado por todo mundo. E sobre a experiência do Riders, a gente tem que dar os parabéns pela iniciativa, porque tudo aquilo que divulga essa cultura do motociclismo, que muitas vezes não é compreendida pelo motorista, né? Existe um caso diferente. Eu entrei no Carpe Diem em 2006 e naquela ocasião existiam os comboios, a gente fazia muita viagem em comboio, viagem curta e às vezes viagem longa. Então assim, era muito tradicional a gente ir para o sul do Brasil, em Balneário Camboriú, em Florianópolis, mesmo Rio de Janeiro, ia em comboio. Tinha escolta da Polícia Rodoviária Federal, mas era mais fácil para a escolta conduzir todo o comboio. Porque acho que as pessoas, os motoristas não eram, e eu sou motorista também, então quer dizer, eu também me incluo nessa, né? Eram mais pacientes. Eu acho que hoje o trânsito do Brasil é tão ruim, né? E surgiu aí um volume de motoristas tão despreparados que deixou o trânsito muito caótico e isso diminuiu a paciência dos motoristas. E eu me incluo nisso também, né? Então ficou difícil fazer comboio. Então por quê? Porque os motoristas às vezes não entendem que a moto não está querendo passar ele para chegar mais rápido. Ela passa o carro porque é mais prático, porque ela é um veículo a menos atrapalhando o trânsito, porque ela consegue passar por aquele espaço. A gente não está querendo disputar, não, eu sou mais rápido que você, Não, não é isso. A gente está querendo conduzir o trânsito de uma forma menos poluída, né? E toda iniciativa que mostra o que o motociclista tem na cabeça, o que ele pensa, né, e como ele pensa no coletivo, é sempre muito válida. Então assim, é muito legal você conseguir entrevistar motociclistas e passar essa percepção dos motociclistas para o mundo. Porque nós não somos concorrentes no trânsito, a gente só quer conviver civilizadamente no trânsito e às vezes a gente faz uma manobra para simplificar o trânsito e às vezes a gente é mal entendido. Então hoje no Carpe Diem fazer um comboio é muito complicado, né? Nós estamos caminhando, infelizmente, para encontro. Então assim, vai individual, vai em grupos de 2 ou 3 motos, se encontra, faz essa grande confraternização e depois volta em 2 ou 3 motos, porque o trânsito se tornou perigoso. Então assim, a iniciativa de vocês em mostrar um pouco do que tem na nossa cabeça, né, que é um hobby, tem gente que gosta de bicho, tem gente que gosta de carro antigo, tem gente que gosta de colecionar moeda e nós gostamos de andar de moto, tudo tem que ser respeitado. Todas as opiniões, todos os gostos têm que ser respeitados. E é legal porque às vezes eu não entendo do gosto de uma pessoa e eu discrimino. Então a iniciativa de vocês de expor a gente para o Brasil é sensacional, porque as pessoas podem conhecer um pouco do que passa na nossa cabeça.